Fala galera, bom dia, né? Jeito diferente, não presencialmente, mas com o espírito sempre pensando em vocês, né? Bom, antes de tudo dizer que eu sinto saudade de vocês, cara. Pô, Carlos, você sabe que você mora no meu coração e eu sempre sentirei saudade de você. Espero que estejam cuidando um do outro, que separados, porém juntos, né? Juntos, porém separados, né? Cuidando um do outro, bonitinho, lavando as mãos, tendo empatia, que é o mais importante nesse momento, e paciência, né? Bom, vamos lá para o que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre história. Lembrar para vocês que nas últimas aulas que tivemos, falamos sobre as revoltas que ocorreram no Brasil lá na Primeira República, como, por exemplo, as revoltas messiânicas como Canudos e Contestado, a questão do sertanejo, né, que era muito ruim, e a gente viu com a questão do cangaço. Falamos das revoltas urbanas, como, por exemplo, a revolta da vacina e a revolta da chibata. E agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai voltar para o que se chama de história geral. Nós vamos falar sobre o período entre guerras, o período que vai lá do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, certo? Que vai de 19 a 1939. São 20 anos bem intensos, com muita coisa surgindo, como, por exemplo, o American Way of Life, né? Os anos felizes, o Happy Years, como os estadunidenses dizem, a crise de 29, a queda da Bolsa de Nova York de 29, as tentativas do Estado norte-americano de tentar conter essa crise, no caso como a criação do New Deal, o surgimento de ideologias como o fascismo e o nazismo, muito falada nesses últimos anos, nesses últimos tempos, nas redes sociais. O tema fascismo voltou com muita força dentro dos estudos, dentro das redes, dentro das mídias. E a gente vai entender um pouco sobre essas ideologias, sobre como foi esse período. Para a gente iniciar esse momento, galera, a gente tem que falar um pouquinho do fim da Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar quais são as consequências do fim da Primeira Guerra Mundial, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, ok? Vamos lá tentar entender basicamente como é que foi. O pós-Primeira Guerra para a Europa foi um cenário de terra arrasada. A guerra destruiu tudo. Fábricas, pontes, estradas, tudo ficou destruído. O campo ficou devastado. O meio ambiente desse período na Europa ficou totalmente horrível, ficou pavoroso. Era um cenário horroroso. A Europa sofreu com a guerra, até porque a guerra se concentrou no seu continente, nesse continente. Já o cenário para os Estados Unidos é um cenário de prosperidade. Por quê? Primeiro, o território ficou intacto. Não houve guerra, não houve conflito dentro dos Estados Unidos. A América não teve problema com isso. Diferente da Europa. Outra coisa, os Estados Unidos basicamente fornecia coisas para a Europa, como mantimento, como armamento, matéria-prima. O que a Europa necessitava e as nações vencedoras necessitavam, os Estados Unidos financiou e fomentou uma importação intensa nesse período para a Europa. Com isso, com esse cenário, nos anos 1920, os Estados Unidos havia se tornado a maior economia do mundo. No livro de vocês, do Alfredo Bolo Júnior, História, Sociedade e Cidadania, lá na parte 3, tem dizendo até sobre isso. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos era o maior devedor do mundo. Enquanto, pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos era o maior credor do mundo. Então fica evidente o quanto que os Estados Unidos tornou-se poderoso pós Primeira Guerra. E com isso vem justamente o que eles chamam de
Happy Years, ou Anos Felizes. Por que eles dão esse nome? Porque a década de 20 foi extremamente consumista para o norte-americano, para o estadunidense. Por quê? Como tinha muito dinheiro, o norte-americano conseguiu ter crédito. O norte-americano conseguiu juntar dinheiro, muito mais do que ele juntava. E com isso, foi fomentada a ideia do consumo. Gente, o consumir para o norte-americano era um ato de patriotismo. Então ele tinha que ter o rádio mais novo, da última geração, a máquina de lavar da última geração, o mais novo carro. Então a ideia de consumir era algo muito forte dentro dele. Era basicamente o que se dizia da essência do estilo de vida estadunidense. Ou como eles falam, American Way of Life. Esse era o estilo de vida americano. O consumir era necessário. Então o norte-americano, o estadunidense, nesse período da década de 20, ele vai consumir de maneira desenfreada. E a gente também tem um outro fato. Os bancos, eles têm muito dinheiro. E com isso eles facilitam o crédito. As pessoas pegam dinheiro emprestado. Muita gente no campo, porque o campo não foi otimizado, assim como essas indústrias, como o campo da tecnologia, não teve esse investimento tão grande. Então muitas pessoas, muitos membros que viviam no campo, membros da sociedade estadunidense que viviam no campo, pegavam esses empréstimos para conseguir bancar coisas ou otimizar a sua produção, enfim. E o crédito era muito facilitado, certo? Então isso aumentava ainda mais o consumo dentro dos Estados Unidos. Só que aí começa um problema muito grande. Vamos lá, vamos tentar entender então quais serão os problemas disso tudo. As empresas norte-americanas, elas começaram a aumentar muito o seu valor de mercado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Mariana tem a sua empresa de máquinas fotográficas. Vamos dizer que o valor da empresa da Mariana seja de $50 mil. Só que ela vendeu tanta câmera fotográfica, que o valor de mercado da empresa dela vai subir. Aí ela pega e vê que o valor de mercado da empresa dela, em poucos meses, duplicou. Sei lá, foi para 100 mil, né? Acho que é. 100 mil. Se não for, vai ser $100 mil. Mariana pode pensar em fazer o seguinte: colocar a empresa dela, ações da empresa dela na bolsa. Vender partes. Vamos lá, vou vender $10. Uma ação, vender uma ação de $10. Aí vou lá, eu e compro essa ação, $10. A empresa da Mariana continua vendendo muito, uma saúde financeira absurda. A Mariana pega esse dinheiro, né, das ações que ela vendeu e investe na empresa dela, né, na fábrica dela, no negócio dela, e começa a otimizar, a melhorar a empresa. Ela vende cada vez mais, os produtos saem cada vez mais eficazes, mais tecnológicos. A empresa vai ter mais valor. A empresa da Mariana, em 2 anos, quase triplicou o valor dela. Vamos lá, botar aí que a empresa da Mariana... 150 mil, tá bom, né? $150 mil. Então eu que comprei uma ação lá de $10, lá no início, em 2 anos, eu vou triplicar o valor dessa ação. Se eu quiser vender, eu vou vender por um preço 3 vezes mais caro. Então, muita gente começou a achar que isso era um ótimo negócio. Falei assim, cara, é uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Pensa, as empresas crescem. Eu compro por um valor baixo. Depois eu vendo por um valor 3 vezes maior. Cara,
Isso é maravilhoso. Só que aí começou a ter um problema sério. Muitas empresas norte-americanas tiveram a ideia de fazer uma espécie de projeção. A empresa da Mariana, em 2 anos, triplicou o seu valor. Então, se a gente mantiver essa ideia, vamos colocar aqui que a cada 2 anos ela cresça no mínimo 2 vezes. Então, isso começa a fazer essa projeção. O que a Mariana começou a fazer? Vender ações da empresa por um preço especulativo. Ela especulou o valor do negócio. Vamos lá, esse daqui ela vai valer tanto, então vou já começar a vender aqui, porque a galera tem dinheiro, vai comprar. Então as empresas começaram a especular o seu valor. Muita gente acabou comprando isso. Só que aí vai ter um lance. A Europa conseguiu se reconstruir. Alguns países que necessitavam dos Estados Unidos não dependiam mais tanto. Casos principalmente de Inglaterra e França já não dependiam tanto dos Estados Unidos. Então, o número de exportações dos Estados Unidos para a Europa diminuiu. A Europa não precisava mais importar tanta coisa. Isso vai fazer com que muitos produtos já não consigam, muitas empresas, melhor dizendo, já não consigam ter esse crescimento que foi estabelecido, certo? Além disso, eu tenho um outro problema. O estadunidense, ele não compreendeu, o dono da fábrica, o dono da indústria, o dono da empresa, ele não compreendeu que houve uma diminuição. E ele continuou produzindo como se nada tivesse acontecido. Então a produção continuava aumentando, eu vou ter uma superprodução, o mercado externo já não compra mais tanto, e dentro do mercado interno eu também vou ter um problema. Porque o salário do trabalhador não aumentou. Então o mercado interno não consegue compensar o que estava sendo vendido no mercado externo. Com isso, as empresas começam a pensar, bom, eu não preciso mais produzir tanto. O que eu vou fazer? Eu vou frear a produção. Para eu parar a produção, eu não preciso mais de tanto empregado. Então começou a ter o quê? Demissão. As demissões começaram a crescer cada vez mais. Aí surge um fato que é extremamente interessante. Obviamente, pessoas que investem, bolsa de valores, esse negócio todo, sabem muito bem disso. As empresas começaram a estagnar. O valor delas já não subia tanto. Então o que a pessoa pensou? Bom, enquanto dá para vender, eu vou vender. E aí, digamos que ele comprou por um valor, pensava que ia vender por 3 vezes mais, já não conseguia mais vender, mas acabava vendendo. A empresa começou a perder valor. Com isso, também as demissões começaram a aumentar. Aumentando a demissão, obviamente o mercado interno fica ainda mais defasado. As empresas param, as demissões começam a aumentar, fica cada vez mais evidente que essas empresas não têm esse valor. Então, no dia 29 de outubro de 1929, numa terça-feira, todo mundo percebendo que as empresas já não tinham esse valor, começam desesperadamente a tentar vender suas ações. Esse dia, 29 de outubro de 1929, essa terça-feira, foi exatamente o dia que a Bolsa de Nova York quebrou. Com isso, foi um efeito cascata. Muita gente desesperadamente tentando vender suas ações. Vendiam por um preço, sei lá, pagou $10 numa, vendia por 50 cents. Muitos acabaram morrendo com elas nas mãos. Não conseguiram vender. Muita gente entrou em desespero. Fez o quê? Bom, estou sem dinheiro. Eu vou tirar todo o meu dinheiro do banco e vou cuidar desse dinheiro aqui. Os bancos precisam desse capital de giro. Não tendo capital de giro, o banco quebra. O banco quebrando, ele vai exigir
que as pessoas que pegaram dinheiro emprestado com ele paguem. Quem não tem dinheiro para pagar, perdeu os seus bens. Muitos indivíduos perderam casas. Os homens do campo que eu citei perderam suas terras. E com isso, o norte-americano que em 1920 consumia de maneira desenfreada, conheceu a fome e a mendicância em 1929. Os Estados Unidos entram em colapso. Na próxima aula a gente vai ver como é que eles tentam contornar essa crise. Utilizando o liberalismo do Adam Smith ou não? O mercado se autorregulava ou não? A gente vai ver na próxima aula, viu? Falamos também sobre fascismos e nazismos. Beijos, meninos, e até a próxima.